Bom, pessoal, boa noite. Sou o professor Espinga de Biologia e a gente está aqui fazendo um comentário em relação a esse terceiro e último dia, né, da segunda fase da FUVEST. A prova foi tranquila para um aluno da área, né, por ser uma prova de segunda fase também, não gerou maiores dificuldades. Teve duas questões de fisiologia, uma um pouco mais complexa, que exigia um conhecimento um pouquinho mais do que básico, né, em relação ao ciclo do sangue no coração de 3 grupos de vertebrados lá. Se não me engano, um peixe, um réptil e um mamífero. A segunda questão de fisiologia foi bem tranquila, né? Ela estava comparando a excreção de um herbívoro com um carnívoro e o tipo de excreta. Como eles são mamíferos, o excreto é ureia mesmo, só que na urina do herbívoro a quantidade de ureia, na urina do carnívoro a quantidade de ureia é um pouquinho maior, porque a produção de ureia é maior em função da maior ingestão de proteínas, né? Uma vez que a carne é um alimento rico em proteínas. Teve uma questão de genética que os alunos deviam estar atentos, porque eles estavam considerando duas características que estavam ligadas, ou seja, no mesmo cromossomo, e era o cromossomo X. Tá? Então, na resposta, como tinham 4 filhos com fenótipos e genótipos diferentes entre si, se tinha que considerar que o crossing over que ocorreu na mãe, tá, podia gerar 4 tipos de gametas diferentes, tá, e por isso os filhos, né, apresentaram fenótipos e genótipos diferentes entre si. Tá? Então aí era meio complicado, podia ser perigoso, né, se o candidato não percebesse que era um caso de ligação vetorial e que o crossing over tinha que ser realmente considerado nessa resposta. Uma questão básica de parasitologia, né, incluindo que o ciclo de vida do Ascaris umbricoides, né, que se sabe, conhecido como lombriga, e o causador da ascaridíase. Esse verme só tem um hospedeiro, tá? Ele é monogenético e o hospedeiro é o homem. A ingestão de ovos é que vai levar ao desenvolvimento da doença, tá? A reprodução sexuada são vermes dioicos, mas tem o macho e a fêmea, ocorre no intestino delgado humano. E nas medidas profiláticas você poderia colocar o óvulo, né? O ciclo é fecal, portanto, saneamento básico é uma medida, lavar bem alimentos e crus é outra medida, água tratada com cloro, ou fervida, ou filtrada também seriam outras medidas, tá? E finalmente, a questão que estava relacionando duas populações, né, certo? Que estavam separadas e depois foram colocadas juntas, e aí o cara estava pedindo para você considerar o que aconteceria se a relação entre ambas, né, A e B, espécies A e B, fosse parasitismo. É óbvio que o hospedeiro, né, ou seja, aquele que é parasitado, ia ter uma queda na população, por isso que diminui, é uma relação desarmônica. E também é óbvio, né, que no comensalismo, que é uma relação harmônica, ou quando os dois estivessem juntos, a população B ia aumentar, tá? Em função dessa relação ser o quê? Vantajosa pelo menos para um dos dois, ok? E finalmente, para terminar, uma questão que pode ter confundido alguns candidatos, porque ele está falando em relação à autofecundação que ocorre numa determinada planta, mas apesar de ser autofecundação, você tem um processo de produção de gametas, você tem também encontro entre os gametas, e isso aí caracteriza a reprodução sexuada. A autofecundação reduz a variabilidade genética, mas a variabilidade genética ocorre porque no processo de produção de gametas tem crossover, certo? Então, uma vez que é uma fusão de 2 gametas, é uma fecundação, não importa se é autofecundação ou fecundação cruzada, o processo é de reprodução sexuada. Tá? É isso, espero que vocês tenham ido muito bem, tá? Tudo de bom para vocês.